Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal. Eu já falei que um pouquinho mais pra frente darei detalhes sobre cada uma das decisões dos estaduais, certo? Quero mostrar as cotações de 3 das principais decisões desse sábado. Campeonato Gaúcho com Grêmio e Juventude, vou de vitória do Grêmio, cotação R$ 1,47. Campeonato Cearense com Ceará e Fortaleza, vou de empate, cotação de R$ 3,52. Para completar, Campeonato Pernambucano com Sport e Náutico, vou de vitória do Sport. E você manja de futebol? Gosta de dar seus pitacos? Vem se divertir comigo na 1xBet. Para participar é simples, pega o link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, utiliza o código para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora falar agora sobre todas as diferenças e valores nos contratos do São Paulo e do Fluminense com a Superbet. Os tricolores paulista e carioca têm a mesma patrocinadora master e o pessoal do UOL conseguiu acesso aos contratos, então vou trazer os números que foram confirmados por dirigentes dos dois clubes. São Paulo parte de um valor fixo por temporada com a Superbet de R$ 52 milhões, patrocínio pelo peito e pelas costas. O Fluminense vai receber da Superbet R$ 42 milhões por ano. Tem uma diferença de R$ 10 milhões entre os clubes, mas não para por aí. Os bônus do São Paulo podem alcançar mais R$ 23 milhões, ou seja, 52 milhões mais 23, e o São Paulo pode terminar uma temporada com 75 milhões de reais. Já o Fluminense tem direito a 10 milhões de reais em bônus, 42 mais 10 e no máximo 52 milhões de reais. Importante contar que tanto os bônus do São Paulo quanto do Fluminense estão atrelados a títulos. E existe uma escadinha de prêmios por cada conquista. Os prêmios no São Paulo: título do Campeonato Paulista vale R$ 1.800.000, da Copa do Brasil R$ 5 milhões, do Campeonato Brasileiro R$ 5.700.000, da Libertadores R$ 7.100.000, do Mundial de Clubes R$ 3.200.000. A escadinha de títulos do Fluminense com a Superbet: Campeonato Carioca vale R$ 1 milhão, da Copa do Brasil R$ 2 milhões, do Brasileiro R$ 2,5 milhões, da Libertadores R$ 3 milhões, do Mundial de Clubes R$ 1,5 milhão. O que você pensa sobre os números? Use o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião. Então por isso que quando eu falo, a decisão não pode ser o ponto 01 da discussão, porque foi que a gente chegou à conclusão, ela é difícil. Tem que ser discutido o trabalho, tem que ser discutido a organização, no caso, a desorganização com 10 e também com 11. Porque o segundo gol que o São Paulo tomou foi com 11 e tava tudo desorganizado também, pô. Aí que tá. Eu acho que você olha pro Campeonato Paulista e vê a dificuldade desse time de criar. Você vê a dificuldade desse time de trabalhar a bola no ataque. Você vê as dificuldades defensivas com a bola aérea. Ontem nem tanto bola aérea, mas de uma maneira geral o São Paulo defensivamente foi frágil. Foi. Né? O São Paulo quase perdeu a vaga pro Ituano, gente, na última rodada do Campeonato Paulista. Isso é importante lembrar. E aí uma partida indecente. Sofrível. Indecente. Do primeiro ao último minuto do jogo. Lamentável. Então o que você espera depois de 18 dias, né? E aí, aqui, eu pelo menos, eu não sou incentivador de contratação de ninguém, muito menos de demissão. Sim, isso não é meu papel, acho que isso não é um papel de nenhum de nós. Agora, eu acho que a diretoria do São Paulo, ela precisa concluir o seguinte: olha, chegou a Libertadores, está chegando o Campeonato Brasileiro, olha para o trabalho do Carpini e tenta enxergar uma perspectiva de melhora. Existe, porque eu acho que tem um ponto aí que é muito de filosofia. Você tinha um São Paulo com o Dorival que circulava a bola. Você pega o primeiro jogo do São Paulo do Paulista esse ano contra o Santo André. Como o São Paulo circulava a bola, o Lucas se movimentando, saindo da ponta para o meio, triangulando, tabelando. O São Paulo do Carpini, a ideia de jogo do Carpini não é essa. É o São Paulo que fica menos com a bola, é o São Paulo que tenta lançamento, é o São Paulo mais posicional, os jogadores mais nas suas posições. A diretoria do São Paulo ela chegou num momento em que ela precisa entender as ideias do Carpini casam ou vão casar um dia com as características desse elenco. É preciso chegar a essa conclusão rapidamente, porque a Libertadores chegou, o brasileiro tá chegando, cara. É um problema. Se você olhar, por exemplo, até a Supercopa, eu acho que o São Paulo se parecia um pouco mais com o São Paulo do Dorival. Você falou do início do Paulista, eu concordo, mas eu até coloco até a Supercopa. Porque até tinha um pouquinho uma coisa diferente, o Elton Rato um pouco mais recuado, o Lucas pela ponta esquerda. Depois que ganha a Supercopa, a minha sensação
é que o Carpini falou, agora eu vou assinar esse trabalho. Agora eu tô em paz. Agora né? eu tô em paz Perfeito. pra assinar esse trabalho ganhou no Corinthians também. com a minha cara. Ganhou do Corinthians também, é verdade. Na mesma semana. Quebrou o tabu. E aí o Carpini falou, agora eu vou assinar esse trabalho com a minha cara. E aí foi exatamente a partir daí que a coisa começou a evoluir. Mas eu devo dizer que ele ganhou do pior Corinthians num Campeonato Paulista desde 1932, naquele momento. O que não tira o mérito do São Paulo e do trabalho dele. É que eu acho que assim, a gente tem dificuldade de cravar isso. Como o Jorge colocou hoje, as ideias do Carpini. Eu não sei muito bem quais são as ideias do Carpini hoje. É que o São Paulo ele é um com o Lucas e é outro sem. E eu acho que o Carpini praticamente não teve o Lucas. O Carpini praticamente não teve o Lucas. Assim, então, esse é um ponto. E já não vai ter de novo agora. Mas né? em meia hora ontem teve e não foi legal. Pouco menos, né? Pouco menos. 29 enfim, minutos. 20 e poucos minutos. Lá, o Tajeres é um bom Enfim, time. É que eu acho que pra gente construir esse trabalho, o fato dele não ter, por exemplo, o Lucas, eu acho que atrapalha demais. Porque o São Paulo, sem o Lucas, eu acho que ele perde muito. Eu também acho. Em todos os níveis, nessa movimentação que o Jorge falou, é um ponto. E já não vai ter de novo. Não sei como é que vai ser a gravidade, não sei, enfim. Acho que é um problema. O fato é, o trabalho não aconteceu até aqui, né? Acho que isso está muito claro, o trabalho não aconteceu. E aí a gente fala, o time do Carpini evoluiu? Não. Acho que não evoluiu. A resposta é clara e isso está clara pelo que a gente está vendo. Completo contrário, A gente vê pela... Exatamente. Se a gente for considerar, acho que piorou. Se você pega as últimas partidas... Dos últimos, sei lá, 10 jogos do São Paulo, acho que o jogo que o São Paulo jogou melhor foi o jogo contra o Palmeiras. Foi o clássico. Foi o melhor, inclusive no segundo tempo, teve volume, poderia ter ganho o jogo. Reclama da arbitragem, por exemplo, num pênalti que eu marcaria. Então, assim, acho que é isso. O trabalho não aconteceu. O trabalho está tendo muita dificuldade da gente ver o time do São Paulo conseguir se impor em campo, conseguir construir alguma coisa, conseguir ter sequência dessa posse de bola, se transformar numa posse de bola que gere chances, gere problemas e gere problemas para o adversário, e isso é um fato. Isso é evidente que não aconteceu o trabalho até aqui, e a gente já está em abril, né? A gente está para o começo da temporada, dentro desse calendário que a gente tem. Agora, a gente fala do Lucas, que ficou fora em alguns momentos, e agora pode ser que fique fora por mais um tempo, né? Porque saiu machucado ontem. Mas tem uma outra peça que a gente precisa entender, assim, um funcionamento, se vai ter esse encaixe, se não vai. E agora com uma nova lesão do Lucas, é muito provável que o São Paulo precise ainda mais dele, que é o Rames Rodrigues. E que ontem começou como titular. Mais uma vez o Rames titular. E eu vi algumas opiniões, assim, divergentes. Teve gente achando que o Rames se esforçou, foi bem dentro do possível, foi mais prejudicado pelo sistema. Outros achando que o Rames foi discreto, como a gente coloca aí na tela para a galera, acho que é um pouco da visão da produção. Foi meio que uma divisão de opiniões ontem. Como é que vocês viram a partida do Rames? O Rames entra na lista de culpados pelo que aconteceu ontem? Ou ele fez o possível e sai até meio absolvido? Eu acredito que sim, para a condição física. Ao mesmo tempo você pode falar, pô, mas tem que jogar mais? Tem. Mas estava jogando e é um jogo que já seria 11 contra 11 complicado, é na Argentina, por aquele histórico, não vou ficar repetindo aqui. As qualidades do Tacheres, assim, discreta, porque todo mundo é meio que discreto ontem no São Paulo pelas circunstâncias. Não dá para demonizar lá de novo, não. E o que se imaginava na condição física. Boa partida, mas ao mesmo tempo, pela experiência de Copa do Mundo, de Real Madrid, de Bayern de Munique, pelo jogador que é tal, um pouquinho mais sim, mas não dá para assim. Então, esse era o jogo? Claro que não. Eu acho que assim, um jogo, Wallace, de um São Paulo que abuse de lançamento, que vá para o choque, para o confronto, que fique menos com a bola, eu acho que esse jogo não prioriza as características do Rames. Cara, é 100% ponto, isso. Né? Sendo 100% falou. Eu acho assim, que dentro de um jogo muito ruim do São Paulo ontem, apesar do Rames não ter criado, você fala assim, caramba, aquela chance que o Rames deixou o André Silva na cara do gol. Isso não existiu. Ele não criou essa chance. Mas eu acho que o Rames conseguiu organizar, quando ele teve a bola no pé, ele conseguiu organizar o time bem, fez com que o time tivesse posse de bola, fez com que o time sofresse menos. O Mauro foi muito bem. O Talheres é vice não, né? É segundo colocado hoje no Campeonato Argentino, é um time arrumado. Então fez com que o São Paulo tivesse a bola. Quando você vai para essa questão do esquema de jogo, cara, nem me cabeça, como diria Cristiano Ronaldo, eu acho que quando você vai montar um time, ainda mais no caso do São Paulo, você tem que pegar o teu melhor talento, que no caso é o Lucas, mas o segundo melhor talento é o Rames. Você tem que montar um time para esses caras.
como é que funciona o esquema de jogo para esses dois caras? O resto corre. O resto faz função, no final das contas, para resolver problema. O resto faz função para fazer com que esses caras tenham a bola no pé, tranquilo. Recentemente, só para fechar, eu vi o excelente podcast do Denilson Show. Grande Denilson Show. Com o Chico Garcia. Estava falando sobre a seleção de 2002. E eles estavam falando assim, cara, muita gente acha que aquela seleção só jogava pra frente, que só jogava com a bola, que só... Eles mesmos falaram. Aquela seleção eram 9 caras correndo pra 2 decidirem. E isso também a gente precisa levar em consideração. Se a seleção de 2002, que tinha Ronaldinho Gaúcho, que tinha Cafu, que tinha Roberto Carlos, eram 9 caras pra 2 decidirem, e eles falaram, não sou eu que tô falando. E você bota o tetra também mais Imagina ainda, em São Paulo, 94, Bebeto e Romário. Aliás, quem acha que a seleção de 2002 eram só os caras correndo do meio pra frente e se esquece que o treinador era o Filipão, tá errando bastante na análise aí. Porque a questão, é a seguinte, aquilo que o Wallace fala, poxa, você tem que montar, se você tem caras da qualidade, do talento de um Luciano e de um Rames, você tem que moldar a tua proposta, né, de forma que você tire o melhor desses caras, do Lucas e do Rames. Agora, precisa saber se o Carpini tá afim de ter o Rames, né? Só que nesse momento, ainda mais com essa quantidade de lesões, assim, não dá muito para abrir. Acho que o Rames precisa melhorar, precisa render mais, mas o Carpini precisa achar uma maneira do Rames também se encaixar melhor no esquema. Não dá para abrir mão de um cara com esse talento. Já que ele tá lá, tem que ter, né, VSR? Não, tem que ter. Você tem que fazer, você tem que usar um Rames próximo do que ele é da seleção colombiana. Ontem eu estive lá no programa do Craque Neto e falei lá, e aí ele falou, e é verdade, o Rames sempre jogou mais na Colômbia do que nos clubes, inclusive no Real, inclusive no Bayern. Então, assim, isso é uma constante na carreira dele. Mas cabe ao São Paulo chegar próximo de usar e de se beneficiar do Rames como a seleção colombiana faz. Então, e aí você precisa dar ritmo a ele, você precisa ter sequência, você precisa que a bola chegue ao Rames um pouco menos quebrada, porque se você vai, essa bola fatiada para ele brigar, para ele dar porrada, tomar porrada de zagueiro, não é o jogo dele. Tinha hora ontem que ele vinha para a primeira linha de meio campo buscar a bola, para tentar dar o passe porque de saída. Porque a bola não estava chegando, para ele tentar distribuir. Então, assim, não é. O Rames, ele tá ali naquela posição ali do meio da intermediária, acho que o Mauro consagrou, das entrelinhas, né? Então ele tem que estar ali, ele tem que receber a bola ali ele está mais próximo, e o São Paulo não está conseguindo. E é mais um problema do São Paulo que não aconteceu na mão do Carpini, né? Você não tem, até para o próprio Lucas tem sido difícil. O próprio Lucas não recebe essa bola numa condição que ele possa decidir. Várias vezes o Lucas volta, várias vezes o Lucas encosta no lateral para quase receber a bola em domicílio. Então, assim, acho que é um pouco dessa falta de condução, de construção do time sob o comando do Carpini. Ontem, eu acho que até porque a gente imaginava do Rames, eu acho que ele fez até um jogo ok. Para um cara que estava voltando, sendo titular e tudo. Então, a prova é que ontem foi noticiado como um acontecimento. O Rames vai ser titular. Foi noticiado como um acontecimento. No grupo... Teve plantão. No nosso grupo de WhatsApp que a gente vende as notícias, nossa grande Priscila Siorange botou lá: Rames vai ser titular, exclamação, caixa alta, exclamação. Assim, que era uma coisa que não deveria acontecer, deveria ser. Só que agora que não tá devia começando. acontecer no nosso grupo ou o próprio Rames? Assim, Não deveria acontecer esse espanto com o Rames ser titular. O Rames ser titular deveria ser uma coisa normal. É que no São Paulo, na realidade, nessa conflituosa relação Rames-São Paulo, o Rames ser titular é vendido como uma grande notícia. Não deveria. E aí, quando você vende uma grande notícia dessa, é lógico que o cara vai estar sem ritmo, o entrosamento não vai ser dos melhores, aí agora vai depender muito dele, porque não vai ter o Lucas. O próximo jogo do São Paulo é Cobressal. O cara lá, Cobressal é um time bem frágil, mas o cara deve falar, ó, não vai jogar o Lucas, vai ser tudo em cima do Rames, cola ô fulano, cola no Rames aí, já vai dificultar, então é tudo uma sequência de eu só tenho um situações. ponto, Jorge, que eu acho que tudo isso que a gente está falando sobre o Carpini é verdadeiro, etc. Não pode mascarar algumas atuações individuais péssimas na noite de ontem. Bem colocado A também. atuação do Wellington, lateral esquerdo, foi horrível. Tudo que ele tentou deu errado. A atuação do Pablo Maia, que é um volante que a gente... Seleção, sempre, né? volante de seleção, um volante que a gente coloca como pilar do meio de campo do São Paulo, foi
horrível. Algumas atuações ontem, elas de fato, individuais, complicaram um esquema que já era desorganizado. Só que quando eu acho que a gente... E eu acho que a gente foi bem aqui no programa, na nossa análise, é claro que o Carpini tem culpa. Acho que ele é o maior culpado. Não dá pra retirar dele a maior culpa. Mas você tem questão com o DM, não dá pra quantidade de lesões que o São Paulo tem, musculares. Não dá. Isso está além do treinador. Atuações individuais, claro, passa pelo treinador, mas também precisa ser cobrado. Porque no final das contas, às vezes, quando o técnico vira vidraça, você só fala do técnico, os outros culpados dão uma escondidinha. Mas Ele vem pra aqui, opa, estão só batendo no Carpini, eu venho pra cá, vou me esconder. E isso não pode acontecer.